Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos iniciar a nossa aula, né, sobre a história da educação física. Então, essa aula a professora já trabalhou com vocês no colégio e simplesmente, né, então eu dispus essa aula lá no PowerPoint, tá, no Classroom, tá? Aí vocês podem ir acompanhando passo a passo do que a professora for explicando agora. A gente já trabalhou esse assunto, mas é uma forma de revisão, né? A gente teve toda essa parada, então talvez vocês não lembrem direitinho, então a gente tá fazendo uma revisão desse conteúdo. Então vamos lá? Então, tudo começou quando o homem primitivo sentiu a necessidade de lutar pela sobrevivência. Então ele sentiu, né, fome, né? Ele precisou comer. E como que ele fez isso? Ele tentou usar movimentos naturais, como o correr, o saltar, o arremessar, o subir, o puxar, para tentar sobreviver. Aí ele criou primeiro um instrumento, né, para tentar capturar sua caça, e aí foi surgindo vários movimentos em decorrência disso. Então, por exemplo, tem um filme que é bem legal, que é o Cruz, né? O Cruz, ele é infantil, né, bem animadinho, e ele mostra exatamente passo a passo como o homem descobriu o fogo, como ele descobriu todos os elementos, né, para sobreviver. Bom, então, próximo item, né, é exatamente sobre como era vista a educação física no mundo. Então, a educação física, né, na China, por exemplo, ela surgiu há 300 mil anos antes de Cristo, com um imperador, né, chamado Huang Ti. Ele pregava o exercício físico como terapia. Então, o exercício físico era para deixar o corpo saudável, ter um bem-estar, né? Então, a gente pegar, por exemplo, a maioria dos países orientais, eles trabalham a meditação, o relaxamento, né, o alongamento, para o corpo ser mais saudável. Quanto mais prática da atividade física, mais saudável é esse corpo. Então, aí, né, com o passar do tempo, né, nós chegamos na Índia. Na Índia, era vista como doutrina de caráter religioso, político e social. Então, ou seja, o que queria dizer isso? Que eles viam o corpo também para Deus, né, para os deuses. Então, o corpo tinha que ser bonito, tinha que ser forte, tinha que ser saudável, mas para Deus, né? Aí, no Japão, já era ligado a fundamentos médicos, religiosos, guerreiros, né? Então, hoje nós temos uma marca, o povo japonês é um povo bem idoso, né? Então, ou seja, a gente está vendo aí nas últimas notícias, até essa questão do coronavírus, né? E necessariamente o Japão é um dos países mais idosos do mundo hoje. Então, ou seja, o que nós temos lá? Mas eles são umas pessoas altamente saudáveis. Eles têm muitos hábitos de prática de atividade física para ter esse corpo saudável. No Egito, valorizava as qualidades físicas. O que são as qualidades físicas? Por exemplo, velocidade, agilidade, coordenação motora, né, flexibilidade, ritmo, e o que mais eu não podia citar aqui. Então, todas essas qualidades físicas, né, elas que se desenvolvem o corpo. Então, para o Egito, né, para os egípcios, a atividade física ela tinha que estar vinculada a essas qualidades físicas. Aí, né, para os gregos era a visão de um corpo forte, musculoso, bonito, né? Então, por exemplo, os deuses gregos, todos eles são muito fortes. A gente analisar todos os deuses gregos, né? Hércules, Poseidon, todos os deuses gregos que a gente vê aí, todos eles eram fortes, né? Então, fortes, tipo musculosos, né? Então, bem aparentes os músculos, né? Definido. Então, e por quê? Porque lá na Grécia, né, surgiu a ginástica com halteres, então, para ficar né, o corpo forte, surgiu o pentatlo moderno. Aí, já passando para Roma, a atividade física era para performance militar, então,
para os romanos, né, eles tinham que ser fortes para enfrentar as guerras, né? Então, aí nós temos alguns processos de como isso acontecia. Bom, aí no Brasil, né? No Brasil, no início era voltado para o militarismo, né? Então, ou seja, o homem forte também para ser militar, né? Para ser combatente. E a mulher era para ter filhos. A gente pegar, por exemplo, as avós, bisavós, as tataravós, né? Antigamente as famílias eram bem numerosas, bem grandes. Então, a avó tinha, né? A avó, a bisavó tinha 14 filhos, por exemplo. Então, era uma gestação praticamente próxima da outra. Aí, se ela não fosse forte, ela morreria durante a gestação ou durante o parto, né, como muitas acontecia. Então, era para essa finalidade. Bom, e hoje, né, a educação física é para quê? Na escola, por exemplo. Para essa questão do esporte como saúde, para a gente ser saudável. Então, tendo essa análise, né? Então, para que praticar atividade física? Atividade física faz bem para a saúde. Se a gente quer ter um corpo saudável, nós temos que nos alimentar adequadamente e praticar atividade física para queimar as calorias do que a gente comeu. E com isso ter um corpo saudável. Certo, turminha? Até a próxima aula, hein? Será sobre dança então. Ok? Tchau, tchau.